Bom, vamos lá. Durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente um peso com a sua mão, mantendo durante o movimento a velocidade constante. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é A. Positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao do movimento. Não, depois eu vou questionar, mas vou ler agora. B. Positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. C. Zero, uma vez que o movimento tem velocidade constante. Não, mas essa não tem como, eu vou ter que descartar agora. Como é que o trabalho é zero, o movimento tem velocidade constante? O que tem a ver o trabalho ser zero com velocidade constante? A gente viu na fórmula que é força de deslocamento cosseno θ, não tem nada a ver com velocidade. Claro, tem uns detalhes aí, né? Para a velocidade ser constante. Mas eu já vou adiantando aqui que o trabalho não é zero, esquece. D. Negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao do movimento do peso. E. Negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. Beleza, ó. A questão fala o seguinte: tá lá numa aula de educação física, chega um aluno, meninão, pega um peso, bota aqui assim, ó. Levanta o braço aqui, ó. Mas ele faz esse movimento aqui numa velocidade constante, né? Bom, o trabalho não é negativo, por quê? Porque a força exercida pelo menino para levantar o peso é para cima e o deslocamento também é para cima, né? Então, trabalho negativo aí, a gente já pode descartar, porque a força está no mesmo, tá na mesma direção que o deslocamento. Então, aqui eu tenho o exemplo, aqui eu botei uma imagenzinha do peso, né? Do que o menino estava levantando. Aqui está a força peso do objeto, né? O próprio peso do objeto para baixo. Aqui está a força do menino para cima, empurrando ele na vertical, né? Como o próprio exercício fala. E o deslocamento também é dado para cima. Sendo assim, ó, a gente já sabe que o trabalho é positivo. Mas o detalhe, vamos ler a alternativa A. Pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido oposto ao movimento do peso? Não, atua na mesma direção e no mesmo sentido do movimento do peso. Ou seja, alternativa B. Certo? Concordam? Discordam? Eu vou para o 2. O FMG, Federal de Minas. De novo, um bloco movimenta-se sobre uma superfície horizontal da esquerda para a direita sobre a ação das forças mostrado na figura. Pode-se afirmar que apenas as forças normal e peso realizam o trabalho. Bom, vamos lá. Já vou falando aqui agora. Fórmula de trabalho. Força, deslocamento, cosseno θ. Alguém sabe me dizer qual que é o cosseno de 90? Cosseno do ângulo 90 graus? Ou do ângulo perpendicular, né? Perpendicular é quando alguém fala perpendicular, tá falando que é 90 graus. Cosseno de 90, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 90 é 0. Como eu posso explicar? Tem um gráfico que mostra isso muito bem. Deixa eu ver se consigo puxar ele aqui rapidinho. Ele relaciona cosseno e seno, para você sempre lembrar que cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0, e seno de 0 é 0, e seno de 90 é 1. Isso eu meio que já decorei, mas tem uma imagenzinha que mostra isso muito bem. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente na internet. Tem essa tabela aqui, pode ser essa tabela também. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. A Ingrid já falou que é 0, tá certinho, Ingrid. Cosseno de 90 é 0. Por que eu estou falando isso? Porque na fórmula lá, trabalho é força, deslocamento, cosseno de ângulo, né?
E aqui você percebe que a força normal, aqui, ó, essa força normal, em relação ao deslocamento que é para a direita, ela forma aqui um ângulo de 90 graus. Então, tudo que forma um ângulo de 90 graus em relação ao deslocamento não realiza trabalho. Então, é por isso que eu estou descartando já essa alternativa A. Porque tudo que forma ângulo de 90 graus, como é cosseno, né? Na forma tal cosseno, formou ângulo de 90 graus, não realiza trabalho. A A já descartou. Forma ângulo de 90 graus, normal e peso. Lembrando que normal é uma força de contato, né? Essa força normal só existe porque ela tá porque o bloco está em contato com o chão aqui. Se ele tivesse em queda livre, caindo assim no ar, não tem contato, então não teria essa força de normal aqui não. Então, beleza. A gente já sabe que a A não é. B. Apenas a força F realiza trabalho. Pô, e essa força de atrito aqui atrás? Ela também realiza trabalho. Então, a B não é, muito menos a C, que fala que só a força de atrito realiza trabalho. D. Apenas as forças F e FAT realizam trabalho. Sim, sim. É essa a resposta. Todas as forças não realizam trabalho, não é. E observação, né? A força F, ela está na mesma direção e sentido do movimento, então ela seria um trabalho seria positivo, né? Seria um trabalho positivo. Força de atrito, ela está no na mesma direção, só que no sentido oposto ao movimento. Então o trabalho aqui seria negativo, mas tem trabalho. Então a alternativa certa é a alternativa D. Vamos lá, exercício 3. Universidade Federal da Bahia. É uma questão adaptada. Uma força horizontal F constante de intensidade 20 newtons é aplicada em um carrinho de madeira de massa 2 kg, que, sob a ação dessa força, desloca-se sobre o tampo de uma mesa. Admitindo-se que a força de atrito entre o bloco e o tampo da mesa seja igual a 4 newtons, determine o trabalho realizado pela força resultante, FR, que atua ao longo da distância horizontal de 5 metros. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é força resultante, vai calcular a força resultante. Que a pergunta é essa, né? Determine o trabalho realizado pela força resultante. Porque senão a gente poderia calcular separadamente, certo? Primeiro a gente calcularia o trabalho da força F constante de 20 newtons, depois a gente calcularia o trabalho da força de atrito e faria a soma desses trabalhos, mas aqui ele fala para calcular da força resultante, então já vamos partir para a força resultante. Força resultante é a força F de 20 newtons menos a força de atrito, 20 menos 4, a força resultante de 16 newtons. Bom, fórmula do trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Bom, eu não desenhei aqui o bloquinho, mas acredito que vocês consigam visualizar que a força resultante ela está na mesma direção e sentido do deslocamento, né? Que é da esquerda para a direita, conforme na figura. Aquele F ali seria a força resultante, seria já a subtração da força F com a força de atrito. Então, o ângulo entre força e deslocamento é zero. E cosseno de zero é 1. Então, o trabalho seria, substituindo, né? A força resultante de 16, o deslocamento de 5 metros, o θ de zero, dando um trabalho de 30 joules. Certo? Alguma dúvida? Sem dúvidas? USC. USC. Universidade Estadual do Ceará. Em um corredor horizontal,
um estudante puxa uma mochila de rodinhas de 6 quilos pela haste, que faz 60 graus com o chão. A força aplicada pelo estudante é a mesma necessária para levantar um peso de 1,5 quilos com velocidade constante. Considerando considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros, o trabalho em joules o trabalho em joules realizado para puxar a mochila por uma distância de 30 metros é. Bom, primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui, pensando na fórmula de trabalho, força de deslocamento cosseno θ. O θ foi dado, né? 60 graus em relação ao chão. O D do deslocamento foi dado, 30 metros. Falta F, que não foi dado, mas o que ele falou para a gente? A força aplicada pelo estudante é a mesma necessária para levantar um peso de 1,5 quilos com velocidade constante. Isso significa que a força aplicada é a mesma força necessária para levantar um peso de 1,5 quilos. Força-peso, como eu disse anteriormente, peso é massa vezes gravidade. A massa desse peso, 1,5 quilos. Gravidade, 10 metros por segundo quadrado. Dando então uma força de 15 newtons. Agora, com essa força de 15 newtons, a gente consegue calcular o trabalho realizado para puxar essa mochila aí. Então, voltando, trabalho, força, deslocamento, cosseno θ. Força de 15, deslocamento de 30 metros, θ de 60 graus. Cosseno de 60 é raiz de 2 sobre 2, se eu não me engano. Mas aí eu já substituí tudo aí, dando 225 joules. Ou seja, alternativa B. Certinho? Entenderam? Alguma dúvida? Nesse caso, eu primeiro tive que achar a força para depois calcular o trabalho. E nesse caso, para eu calcular a força, ela fala, né, que é a mesma para levantar um peso de 1,5 quilos. Então, a força para levantar um peso de 1,5 quilos é a força-peso, massa vezes gravidade. Certinho? Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir, compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.